tarde, tudo bem? É com muita alegria que eu venho aqui hoje para fazê-los um convite. Vamos estudar e refletir sobre como fazer um mundo melhor? Como você gostaria que o mundo fosse? Você está satisfeito com a realidade atual? Nós estamos caminhando de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E qual o papel do homem no mundo? Qual o nosso papel no mundo? Gandhi já disse que a gente deve ser a mudança que a gente quer no mundo. Então vamos lá? Meu nome é Isabela Reis, sou tarefeira da Casa de Albino Teixeira e é com imensa satisfação, com gratidão, que eu os convido para essa jornada de reflexão. Que Jesus nos ampare, nos inspire e seja conosco agora e sempre. Todos os homens são iguais perante Deus, que fez sua lei para todos. Todos são submetidos às mesmas leis da natureza, as leis divinas, as leis universais. Todos nascem com as mesmas fraquezas, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo volta à natureza da mesma forma. Portanto, Deus não deu a ninguém superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Está lá, na questão 115 do Livro dos Espíritos. Ele deu a cada um desses espíritos uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar do nosso Pai, do nosso Criador. A felicidade eterna e sem perturbação, a gente só encontra nessa perfeição. E os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus nos impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e aí chegam mais rapidamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então Deus criou todos os espíritos iguais, ok? Ok. Mas cada um deles tem maior ou menor experiência. A diferença está no grau evolutivo, no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí um se aperfeiçoa mais rapidamente e isso lhe dá aptidões. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem um papel útil no mundo. Essa diversidade de aptidões dos homens não resulta da natureza de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Então, da sua experiência anterior. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, de conhecimentos, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados. E também a fim de que os homens, tendo necessidade um dos outros, cumprissem a lei de caridade que deve nos unir. Na parábola do fermento, que é a menor parábola que Jesus nos ensina, Jesus coloca esse fermento como química transformadora. Lá no Livro dos Espíritos, questão 779, fala que nós não podemos transformar-nos de simples e ignorantes em sábios e elevados de uma hora para outra, pois a evolução não dá saltos. Então, nessa parábola do fermento, o que acontece? Vamos dar uma interpretada aqui, está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 20 e 21. E disse outra vez: aqui comparei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. As 3 medidas de farinha podem representar os aspectos da nossa personalidade. Aspectos materiais, mentais e emocionais. E a forma como as nossas ações podem impactar na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, nos alerta: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa?
Daqui a pouco nós vamos descobrir o que ele quis dizer com isso. Segundo Joana de Ângeles, nós temos aproximadamente 600 mil pensamentos por dia. Inevitavelmente recebemos de outras pessoas as suas expressões mentais, segundo a lei de sintonia. Então, os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de todos aqueles que nos conhecem, de que cruzam o nosso caminho, direta ou indiretamente, de acordo com a nossa ressonância, para o bem ou para o mal. Como é que você está vibrando aí? Qual osso que você está alimentando? O bom ou o ruim? Porque nós temos o bem e o mal dentro da gente. E aí as nossas ações, os nossos pensamentos, o que a gente vai de acordo com aquele que a gente alimenta. Nessa parábola de Jesus, é comparado o reino de Deus, ou o reino dos céus, né, ao efeito do fermento na massa do pão, em que o seu tempo de preparação ocorre a levedura e cresce pela ação do calor. É aquela questão lá de que a gente não pode dar saltos. Tudo demanda tempo, demanda esforço, demanda trabalho, demanda ação. Não adianta só o conhecimento. A gente tem que vivenciar os ensinamentos de Jesus. Assim, a conquista desse reino de Deus em nós mesmos, como a ação do fermento no pão, demanda tempo de preparação e evolução intelectual, moral e espiritual. Fruto, então, desse trabalho na prática do bem e do esforço na busca da perfeição. Tendo sempre Jesus como caminho, verdade e vida, em direção ao nosso Pai. Assim, por analogia dessa parábola, referimos-nos ao fermento espiritual do Evangelho de Jesus, na preparação do nosso íntimo pão espiritual, na conquista do reino de Deus. Jesus, por meio dessa parábola, figurou o trabalho de transformação, purificação das almas, por meio dessa doutrina de amor e de bondade, como um único fermento apropriado à preparação do pão espiritual, que alimenta, que nos alimenta para a vida eterna. A doutrina espírita veio para esclarecer e relembrar o Evangelho de Jesus. É o Evangelho redivivo. E esse é o nosso caminho, essa é a nossa verdade, essa é a nossa vida. É isso que nos alimenta para a vida eterna. Então, como Deus nos criou simples e ignorantes, conforme lemos na questão 115, nós vamos crescendo, levetando, espiritualmente através de muitas existências, de muitas reencarnações, até a gente atingir as moradas celestiais. Esse crescimento só acontece se a gente emprega o nosso esforço na prática do bem com todos. Pessoas, animais, com toda a criação. Nós somos co-criadores de Deus. Emmanuel, em Fonte Viva, no capítulo 76, nos alerta sobre as nossas responsabilidades diante do outro. Ele esclarece que o fermento é uma substância que excita todas as outras substâncias e que a nossa vida é um fermento espiritual, com que a gente influencia as existências alheias. Então ele fala que pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então é por isso que se a gente quer transformar o mundo, a gente tem que começar transformando nós mesmos. Porque a gente vivenciando esses ensinamentos de Jesus, a gente muda as nossas ações, a gente age para o bem e aí a gente acaba contagiando. Gente, é uma corrente do bem. O bem chama o bem, né? O amor é contagiante. Então, regenerado o pensamento de um homem, o caminho que o conduz a Deus, nosso Senhor, se revela reto e limpo. Ainda em Fonte Viva, no capítulo 108, Emmanuel nos remete a avaliarmos o nosso posicionamento diante de nós mesmos. Nossa alma é um núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nós somos exemplo, nós somos inspiração muitas vezes. Que tipo de exemplo? Que tipo de inspiração você está sendo?
As nossas palavras atuam à distância, ainda mais hoje com a internet, com esse mundo, né, totalmente interligado. A gente pode falar em qualquer lugar, atingir qualquer pessoa do mundo. As nossas ações e reações é que vão caracterizar a nossa marcha. A nossa conduta é um livro aberto. É ela que fala o que a gente é. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Qual caminho a nossa atitude está indicando? Emmanuel ainda nos previne sobre o alimento espiritual que damos à vida que nos rodeia, ressaltando que forças que hoje a gente demonstra nas nossas atividades, elas voltarão para a nossa atividade amanhã. Então, segundo ele, a mente é a sede da nossa atuação pessoal, onde quer que a gente esteja. O pensamento estabelece, então, as atitudes, gera os hábitos, depois governa expressões, palavras e influencia a vida no mundo. Não foi isso que a gente falou? Então, o que devemos e precisamos doar para a vida para que a vida nos doe de volta e nos faça mais felizes? Qual substância íntima devemos incluir no fermento que a gente doa para a vida? A gente só pode doar aquilo que a gente tem. E o que a gente tem? Como é que você está se preparando? Como é que você está atuando? Muitas coisas boas somos e temos de acordo com a imagem e semelhança daquele que nos criou. E a gente carrega esse estado latente de todas essas perfeições. Então a gente deve seguir esses ensinamentos e fazer esse germe, essa semente germinar na gente, indo de acordo com a caridade, com a justiça, com o amor. Um bom fermento faz a massa levedar e as leveduras airando essa massa fazem-se avolumar, deixando o pão fofo. Já um fermento ruim não leveda a massa e o pão fica pesado, difícil, duro. Então o apóstolo Paulo de Tarso aconselha a nos libertarmos do fermento velho, do fermento da maldade, da malícia, para nos tornarmos nova massa. Em síntese, ele conclama que todos usemos a nossa sinceridade, a nossa verdade. O fermento velho a que ele se referia são os vícios, as imperfeições, aquelas que a gente insiste em manter, negando-nos ao empreendimento da reforma moral tão urgente, tão necessária para a nossa evolução espiritual. Da mesma forma que um fermento de má qualidade pode arruinar os pães de toda uma fornada, as pessoas, o homem, dominado pelos vícios, pela maldade, pelo orgulho, pelo egoísmo, prejudica a ele e aos que convivem com ele. As nossas palavras e os nossos atos têm alcance que a gente desconhece. Assim como o fermento, eles podem aninhar, contagiar mentes alheias, levantando-as, ou seja, multiplicando-as. Mas aí você está usando o fermento bom ou você está usando o fermento ruim? Por isso a gente tem o dever de cuidar da qualidade do que espalhamos ao nosso redor. Sejam palavras, vibrações, ações. Que tipo de fermento e de pão estamos oferecendo aos que convivem conosco? Com quais sentimentos estamos alimentando o espírito de quem nos rodeia? Que tipo de pão estamos produzindo? O fofinho, macinho, bonitão? Ou o amargo, duro, sem a menor condição de fazer bem a quem dele se alimente? Mas então, se a gente olhar todas as parábolas de Jesus, tem como tema central o reino de Deus. E o reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas uma obra divina nos corações dos homens. Ou seja, a edificação da sabedoria, a conquista do amor,
através do trabalho incessante na prática do bem, é que edifica esse reino de Deus. É preciso ter fé, confiança em Deus, crer na imortalidade do Espírito, na vida que nunca acaba. O Mestre ensina que dia virá em que o reino de Deus será desse mundo. E isso dar-se-á quando os homens forem regenerados pela verdade da estrada, do progresso e da fé. Pelo Espiritismo, a gente sabe que o estado de felicidade é proporcional ao grau de perfeição adquirida, né? Que foi o que foi esclarecido aí pela nossa doutrina. Essa materialização da felicidade dos bem-aventurados, essa obra divina nos corações dos homens, esse estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. O reino de Deus está no meio de nós. Nem as obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem a fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem o movimento sem ideal de elevação, que é o cansaço vazio, nem o ideal de elevação sem movimento, que é a ociosidade brilhante, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. A edificação do reino de Deus é obra de aprimoramento, de ordem, de esforço, de aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Emmanuel trouxe isso para a gente no Vinha de Luz 177. Então, o reino de Deus não é um lugarzinho lá reservado, uma almofadinha lá, não. Mas ela é uma obra divina no coração dos homens. Ou seja, edificação da sabedoria, conquista do amor. Não é isso? Trabalho no bem, desapego aos bens materiais, perdão aos inimigos, lembrança das leis divinas, das leis naturais, gravadas por Deus na nossa consciência. Nesse sentido, todo esforço despendido em auxiliar o próximo, sem silenciar uma crítica, sem pensar duas vezes, sem medir, sem ver a quem que você está fazendo bem, assume papel relevante nessa prática da perfeição. Então, a implantação do reino na Terra, desse reino de Deus na Terra, só se fará quando desaparecer o egoísmo dos nossos corações, quando a gente reconhecer que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. E esse Pai está sempre nos amando, nos amparando mutualmente. Essa edificação, essa conquista do reino de Deus, ela se inicia no íntimo de cada um de nós. E ela prossegue para o exterior, através da nossa exemplificação, da nossa prática do bem, frente a todas as criaturas. Então, o Senhor nos colocou na Terra para colaborarmos na seara do amor. Nós somos bases da construção do seu reino. Nós somos responsáveis por essa maravilhosa edificação no mundo. E os materiais a serem empregados na sua concretização são as virtudes ensinadas e exemplificadas por Jesus. Então, conscientes de que a nossa alegria, a nossa felicidade se reflete na alegria dos que nos cercam, afinal de contas, a gente não tem como ser feliz vendo a infelicidade do outro. Então, a nossa tristeza e o nosso desânimo também contagia negativamente os que convivem conosco. Nós temos obrigação de lutar para sermos felizes e edificar o reino de Deus em nós mesmos, para que ele se expanda a favor de todas as criaturas. Pregar o reino de Deus é, portanto, exemplificação e vivência. É vibração, é calor, é prática. Então, amemos, ajudemos sem distinção, pratiquemos o bem com todas as nossas energias e estaremos colaborando decisivamente para a implantação do reino de Deus.
estado de sublimação da alma, criado por ela própria através de reencarnações. O reino de Deus é conquista individual. Somente ajudando, amparando, colaborando, consolando, instruindo-nos, edificando e servindo sempre, cresceremos para o céu, na construção desse reino de Deus. Sabemos que no mundo íntimo de cada criatura originam todos os princípios, os bons e os maus. Então a gente pode concluir que o egoísmo, que o orgulho, a ambição nos tornam infelizes. Quanto mais a gente se distancia das leis naturais, mais infeliz a gente se torna. Então, isso deve ser substituído pelo amor sem fronteiras, compreendendo que a vingança, o ódio, o desespero, a inveja são doenças da alma que precisam ser excluídas desse mundo, extirpadas. Então, aí como a gente disse sobre o mundo de regeneração, a véspera aí dessa nova era, a Terra passa por um período de transição. E a doutrina espírita nos orienta de forma segura na nossa conduta espiritual. Haroldo Dias fala que a doutrina espírita tem um projeto educacional com Jesus. Então, todos nós somos co-criadores, porque Deus nos deu a responsabilidade de criar a nossa realidade particular. Tem quem confunda livre-arbítrio com fazer o que quiser, mas ele não é absoluto. Existem parâmetros que Deus definiu e que não podem ser mudados. A criação é infinita. A humanidade é a soma de todos os seres, de todos os homens, do universo infinito. E nós fazemos parte de uma grande família, da família universal. E o projeto agora é educação. A bondade é que sustenta o universo. Mas ela é divina, não é a nossa. A gente se inspira e é sustentado por Deus. Ser um instrumento do Criador, esse é o grande projeto. E nesse projeto educacional, que é a construção do reino de Deus em nós devemos ficar atentos com o que está sendo construído dentro da gente mesmo. Porque o reino de Deus está sendo construído dentro de você, de mim. E aí ele nos torna mais pacíficos, mais pacientes, caridosos, solidários, fraternais. Você se torna mais amoroso. Você tem um poder de perdão maior. Você tem uma coragem maior. Sem aprimoramento do indivíduo, não encontraremos lar adequado à materialização do bem. E sem lar seguro e enobrecido, não disporemos de coletividade em condições de oferecer o justo clima de conforto e ordem, dignidade para todos, prosperidade, alegria à evolução. Ofereçamos assim a nossa existência à obra da sublimação, através do trabalho incessante sobre os alicerces da boa vontade, da fé viva. E indiscutivelmente seremos aproveitados pelo Divino Orientador na construção do bem de todos, para que o reino do Senhor possa efetivamente brilhar para a felicidade eterna dos homens na terra do amanhã. Então, como é que eu posso alcançar esse reino de Deus? É indispensável que procuremos o reino de Deus e sua justiça, que expressam felicidade com merecimento. Façamos o melhor, sentindo, pensando, falando o melhor que pudermos, honrando o reino de Deus e sua justiça. O nosso divino mestre passou pela terra em permanente doação de si mesmo. Eis o padrão que nos deve inspirar as atividades, porque não nos bastará crer acertadamente e ensinar com brilho, mas, acima de tudo, viver as suas lições. O reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa merecê-lo, fazer por onde, se esforçar por justiça, e não apenas por desejo, pela fé, esperando que caia dos céus o reino de Deus. Não.
Nós somos convidados e convocados a doar o melhor de nós, realizando o que estiver ao nosso alcance, com a nossa cota de colaboração para as mudanças inadiáveis. Mas o Evangelho Redivivo nos convoca ao testemunho pessoal intransferível do autoenfrentamento, para as diligências renovadoras, que não podem mais ser postergadas, né? Tem que ser feita agora. Considerando que os tempos já chegaram e que não nos cabe procrastinar. Deixa para depois, nem mais um minuto, nem mais um segundo. A resolução no rumo do bem e do amor é agora. Então, a gente vai cedendo às aparentes forças irresistíveis de influências malévolas a nos desviar do caminho a ser seguido em nossa direção à conquista paulatina da felicidade, ou, por esforço próprio e proporcional à nossa capacidade, a gente vence esses vícios, essas vicissitudes, sempre com vigilância, com fé, e colocando sempre na caridade, que é a nossa salvação, a ação necessária para que se estabeleça aí esse mundo feliz, esse mundo perfeito, a fraternidade. Às vezes dá a impressão de que os maus prosperam, de que a irresponsabilidade cresce, de que a imoralidade domina, que o Instituto da Família está falido, desmorona, de que a educação está abatida, que o materialismo vence. As pessoas só pensam no dinheiro, em se dar bem, no individualismo, no consumismo. É uma crise sem precedentes na história. Nunca, como nos tempos atuais, houve tanta necessidade do Evangelho Redivivo ao espírito sedento de consolo e de esclarecimento que possa oferecer-lhe paz, serenidade, bom senso e discernimento para não se perder na direção do bem, deixando-se envolver por ilusões passageiras, por prazeres materiais. Nós vivemos momentos decisivos na renovação do espírito. Essa transformação moral, essa renovação íntima, essas escolhas pelos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos, pelo auxílio dos nossos irmãos em maiores necessidades que a nossa, nós devemos atendê-lo. Nós atravessamos períodos de despedida gradativa do orbe de provas e expiações. E somos convocados a atuar como trabalhadores de última hora, de vislumbrarmos o limiar desse mundo de regeneração, para o qual nós somos convidados como candidatos a servidores da primeira hora. Olha que privilégio. Nós estamos preparados? Você está se trabalhando para isso? Estagiamos no tempo de fazermos a leitura da realidade, termos olhos de ver a verdade e compreendermos que a Terra é a escola de iluminação, o hospital de reabilitação e a morada do trabalho e de libertação dos nossos espíritos rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade. Está no Consolador. Então, Jesus já nos indicou o caminho. Não obstante, ele não pode caminhar por nós. É preciso que a gente entregue constante esforço para arrancarmos de nós todas as más tendências. E disso seremos capazes se nos permitirmos crescer com o auxílio do fermento do amor, da caridade, da fraternidade. É preciso levedar a massa, colocar em prática em cada um dos nossos hábitos cotidianos os sublimes preceitos do nosso querido Mestre Jesus. Não basta somente a palavra, pois ela perde o significado sem ação. Não basta somente a fé, pois a fé sem obras é morta. Então, o fermento das nossas almas é o esforço no trabalho do bem. Eu espero que vocês tenham
aproveitado, que esses ensinamentos realmente inspirem. E aí a gente fica pensando, como é que realmente é esse homem de bem que a gente quer edificar na gente mesmo, né? Como é que é esse homem de bem que pode edificar esse reino de Deus em nós? É um homem que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. Ele promove a sua reforma íntima. Ele faz ao outro tudo aquilo que ele queria que fizesse com ele. Ele tem fé em Deus. Ele está sempre amparado. Ele tem fé no futuro. E ele sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, na felicidade que faz, nas lágrimas que seca. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente. Ele vê irmãos em todos os homens. Somos todos irmãos. Ele respeita todas as outras convicções sinceras e não lança julgamento sobre aqueles que não pensam como ele. A caridade é seu guia e ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ele perdoa e esquece as ofensas. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias e ele procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Ele ressalta as qualidades dos outros e não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais. Ele usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos. E se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, ele os trata com bondade. Se você tem empregados, trate-os com bondade, com benevolência, porque eles são nossos iguais, são nossos irmãos perante Deus. E o subordinado compreende os deveres da sua posição, porque, como a gente viu anteriormente, cada um faz o seu papel, é útil dentro desse mundo. Um faz uma coisa, o outro faz a outra, e cada um contribui com o seu trabalho, com a sua aptidão. Então, o homem de bem respeita todos os seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, também pelas leis do homem, porque a gente vive nesse mundo. E como que você gostaria que fossem respeitados? Nós respeitamos como gostaríamos que fôssemos respeitados. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, que a gente possa realmente praticar o bem, sem olhar a quem, seguindo aí com caridade, com justiça, com benevolência, com amor, sendo fraternais porque somos todos irmãos, fazendo para o outro o que queríamos que fizessem para nós mesmos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É só seguir o caminho, a verdade e a vida, que a gente está aí no lugar certo, no caminho reto e limpo. Obrigada por tudo, paz e bem para todos. Tchau, tchau.